Pedir a vocês para abrirem, por favor, suas Bíblias no Salmo 128. Quem puder ficar de pé, em reverência ao Senhor. É interessante. Bom dia, paz. Salmo 128. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Vamos orar? Senhor, ainda de pé. Senhor, muito obrigado por esta reunião, obrigado por esta manhã, obrigado pela nossa vida, obrigado por todas as bênçãos que Tu tem derramado sobre nós. Faça prosperar, Senhor, cada vida, cada família aqui representada, meu Pai. Derrama as Tuas bênçãos, a Tua paz, a Tua misericórdia sobre cada um aqui nesta manhã, Senhor. O nosso propósito é ter mais conhecimento sobre a Tua palavra, mais entendimento sobre o Teu reino. Então que este estudo, Senhor, nesta manhã, venha entrar em nossos corações, em nossa mente, e ali fazer morada de uma forma que possa vir a gerar frutos, meu Pai, em nossas vidas e em todo lugar aonde Tu nos levar, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amados, daremos continuidade ao estudo que nós começamos no domingo passado, cujo título é A Glória de Deus. As classes ficarão juntas, a pastora Cíntia não vem hoje, ela está indisposta, mas Deus é bom, tudo vai dar certo. Prosseguindo, o tema do estudo é a glória de Deus. Na semana passada, eu vou fazer aqui uma recapitulação, só para vocês se situarem. Nós falamos inicialmente sobre os conceitos, fizemos um debate, falamos também sobre o Espírito Santo. Vocês lembram disso? Tem bastante gente que não estava aqui na aula passada. Que mais? Também falamos sobre a partícula de Deus, sobre boson of the Higgs. Ou seja, nesse estudo, eu trouxe para vocês aplicações do plano espiritual, como também ele acontece no nosso corpo físico. Por exemplo, a pessoa cheia do Espírito Santo, como que isso acontece materialmente falando, como que isso se desenvolve dentro do nosso corpo. Eu vou repassar rapidamente as imagens. Zé, apaga a luz, por favor, senão vai prejudicar a visualização do pessoal. Falamos sobre, como eu já disse, conceitos, falamos sobre Shekinah, falamos do grego, hebraico. Esse é o conteúdo programático. Na aula passada, nós falamos sobre o tópico 1 e 2, que são os conceitos e também se essa glória pode ser medida. A proposta para a aula de hoje é falar dos tópicos 3 e 4. Tudo isso já foi explicado na aula passada. Que hoje falaremos sobre se essa glória, se ela
pode haver transferência e também para a transmissão, se precisa haver, no caso de havendo, né, a gente vai esmiuçar tudo isso, se precisa ter contato para a transmissão dessa glória. Na próxima aula, peço a vocês que tragam suas Bíblias, porque falaremos exaustivamente sobre esse tópico 5. Gease não conseguiu ressuscitar o menino. Vamos ter bastante leitura de Bíblia. E na última aula, a gente vai falar sobre tópico 6 e 7, canal de bênção, processo de comunicação, e nós somos o corpo de Cristo. Isso aqui vai ser o desfecho, trazendo realmente a parte mais prática, a ligação da nossa vida com essa glória, como que a gente se comunica, como que a gente entra, chega até ela. Aqui relembrando alguns conceitos. Tivemos bastante imagens. Conceito que... O primeiro conceito foi extraído do dicionário, que a glória de Deus se define como louvor dado a coisas, a pessoas e a Deus. Temos aqui, ó, louvor dado a coisas. Lemos passagens bíblicas. Tudo isso tem no material, tá? Está disponível para vocês. Aqui algumas imagens que representam esse louvor dado a coisas, a pessoas ou a Deus. Revelação da presença do poder de Deus também é um conceito que está no dicionário. Mais passagens bíblicas. Imagem da Arca da Aliança, dessa glória Shekinah. O terceiro item do dicionário, que a glória de Deus se define como novo corpo e lugar onde os salvos viverão. E aqui as passagens, tudo isso extraído da Bíblia. Aqui mais algumas imagens que dá para a gente imaginar algo que ligue a essa mudança no estado físico da matéria. Falamos bastante sobre isso, sobre a questão da matéria. Além disso, outros conceitos extraídos da Bíblia sobre glória de Deus, que é o esplendor e majestade de Deus, e ali inúmeras passagens, manifestação visível da presença de Deus, e presença e poder espirituais, e por último, idolatria. Eu reservei um tempo específico também para falar sobre idolatria, que é uma usurpação da glória de Deus e uma desonra ao seu nome. Falamos sobre essa questão, se essa glória de Deus pode ser medida ou não. A aula foi gravada, o Mateus depois vai disponibilizar no site da nossa igreja. Mais aqui algumas imagens de pessoas adorando. Imagens sobre o que acontece, né? Falamos sobre o cérebro, sobre... quando essa glória entra na pessoa, como que ela se irradia, por onde que ela percorre. Trouxemos algumas imagens. Aquilo ali são átomos, moléculas, cromossomos e o percorrer do Espírito Santo dentro de tudo isso. E essas imagens aqui é só para nós lembrarmos que nem sempre que você vê pessoas caídas ou pessoas em pé adorando, necessariamente elas estão cheias do Espírito Santo. E aqui duas imagens. Esse aqui é um caso até conhecido. Enfim. Então hoje nós damos início ao tópico 3, que fala justamente, inicia com uma indagação para a turma se pode haver transferência. Essa glória, eu estou evitando de falar aquilo que todo mundo já sabe. Eu gosto de falar coisas que desafiam para a gente aprender um pouco mais, desenvolver um pouco mais a nossa compreensão. Então, nós já sabemos no plano espiritual sobre a glória de Deus, que o Espírito Santo vem, se manifesta da pessoa. Eu quero hoje chegar no entendimento com vocês sobre essa glória. Quando a pessoa está cheia da glória de Deus, se essa glória pode ser transmitida, passada de uma pessoa para outra. O que é que vocês acham?
Só lembrando, se vocês sentarem do lado de cá, vai ficar mais fácil para visualizar os slides e não vai ter a turma das crianças hoje, tá? A pastora não vem, está indisposta. Aí pode. A turma dela é que não vem. As crianças, no caso, são os adolescentes, né? Tá? Pode ficar à vontade, pode ir. Se quiser ficar aqui também, será um prazer. Tudo bem. Amados, vamos lá. O que vocês acham? Essa glória, quando a pessoa está cheia dessa glória de Deus, vocês acham que essa glória ela pode passar de uma pessoa para outra? Ou se eu estou cheio dessa glória, essa glória fica só em mim? O que vocês acham? Ela entusiasma as pessoas, né? Ela dá força. Então passa de um para o outro? Eu acho que passa. O que mais? Mateus, o que você acha? Bom dia. Não chegou agora. Zé, o que você acha? Pode, né? Tem até um episódio na Bíblia da mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus e dele saiu virtude, saiu glória. Bem lembrado. É sempre bom a gente remeter à Bíblia, né? Essa questão, esse é um bom exemplo que o José trouxe da mulher do fluxo de sangue, que nós falaremos dele um pouco mais para frente. O que você acha, irmão? Acha que pode? Triste, a pessoa chega com uma palavra de Jesus, né, e passa aquela palavra de Jesus para uma pessoa que está desanimada, né, com a vida. A pessoa recebe aquela palavra de Deus e fica mais feliz, né? Exatamente. Alguém acha que não? Levanta a mão. Alguém acha que não pode? Bom, então é pacífico, pelo menos aqui na turma, que essa glória ela pode ser transmitida de um para o outro. Vamos agora ler algumas passagens para ver se tem algum respaldo bíblico nessa nossa opinião de que essa glória pode ser transmitida de um para o outro. Zé, você está conseguindo enxergar? Pequeno, né? Chega mais para frente. Eu vou ler para vocês. Êxodo 4:20. Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos e... eu imprimi só poucas, entendeu? Eu disponibilizei um material, pedi que todos trouxessem para a aula. E algumas pessoas me pediram, inclusive uma irmã que não chegou ainda me pediu. Então eu tomei a liberdade de imprimir 4 e distribuir para quem chegou mais cedo, entendeu? Prosseguindo, Êxodo 4:20. Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento e tornou a terra do Egito, ou seja, ele estava voltando para o Egito, e Moisés tomou a vara. Em algumas versões da Bíblia está escrito o bordão de Deus na sua mão. Então, eu trouxe esse versículo 4:20 porque nós lembramos que Moisés usou essa vara justamente para fazer aqueles prodígios, aquelas maravilhas, tocou na água, a água virou sangue. Lembram disso? Então, não se percam, estamos falando se essa glória de Deus, nós já vimos na aula passada que a glória de Deus também é louvor dado a coisas, a objetos. Então, nesse caso, naquele momento em que Moisés conversou, viu a representação de Deus através da sarça ardente, e ali Deus mostrou para ele, lança a vara no chão, pega, vocês lembram disso? E ela virou uma cobra, voltou a ser, depois ele botou a mão no peito, a mão dele ficou branca como, né? Lepra, exatamente. E então, lepra que por sinal vem a ser a hanseníase, né? E então, para a gente ter uma noção como que é uma doença antiga. Então eu trouxe especificamente isso aqui, por quê? Para nós vermos que na Bíblia está escrito a vara de Deus, entendeu? Ou seja, existia ali uma certa manifestação
da glória de Deus consubstanciada naquele objeto. Próximo. Atos 5,15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos em camilhas. Em outras versões está escrito macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Então, nós estamos falando sobre glória de Deus, manifestação desse poder sobrenatural. Nesse caso, somente pela passagem de Pedro, as pessoas que estavam próximas a ele, mais especificamente, que estavam à sombra dele, para a pessoa estar, logicamente, na sombra, ela tem que estar uma certa proximidade da pessoa, certo? Então, a gente vai entender isso melhor um pouquinho mais para frente. Mas aqui ou não é um caso de transferência, como a irmã aqui acabou de falar. É algo que passa de um para o outro. Prosseguindo, Atos 7,58. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, 8 e 9. E agora Atos 7,58. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem é Saulo? Paulo. Depois ele veio a receber o nome de Paulo. Inclusive, existem estudos sobre esta passagem aqui, que nesse momento, só para a gente recapitular aqui a história de Saulo. Saulo nasceu onde? Se fosse nos dias atuais, Turquia, tá? Turquia. Ele era um cidadão naquela época chamada Ásia Menor. Então, sendo que ele era filho de judeus, os pais dele eram judeus, inclusive no 8º dia ele foi circuncidado normalmente, como era a prática do Antigo Testamento. Então, ele era um cidadão judeu e quando o Império Romano chegou até aquela região, ele tornou-se com isso judeu e também romano. Estão entendendo? Por isso que lá na frente ele até consegue uma petição, um direito de apelar perante o Império Romano, porque ele tinha dupla nacionalidade, para vocês entenderem. Não era bem nacionalidade, esse termo não é exatamente, mas é só para vocês entenderem. Então, naquela época, ele era um estudioso da palavra, ele vai para Jerusalém para estudar com quem? Com Gamaliel. Então ele se tornou o quê? Um escriba. Ele era um escriba, ele era um doutor da lei. E quando começou uma figura chamada Jesus a falar que perdoava pecados, que fazia maravilhas, que era o próprio Filho de Deus, aquilo causou para Paulo e para todo mundo grande estranheza. Não causaria para nós? Talvez fique difícil para nós entendermos hoje a situação daquela época. A gente já conhece Jesus. A gente já ouve falar há muito tempo de Jesus. Mas imagina a situação real daquelas pessoas naquela época. Estão entendendo? Isso aqui eu estou tentando fazer com que a gente volte naquele momento. E ele se enfureceu com aquilo por amor a Deus. Ele achava que Jesus era um charlatão. Como a gente vê muitas pessoas nos dias de hoje falando que fazem maravilhas que nos irritam. Então, aquilo estava crescendo, os seguidores de Cristo, né? Estava se desenvolvendo e ele sabia que, na verdade, só existia Deus. E depois nós sabemos que ele começa a perseguir, etc, etc. Eu não vou entrar nisso. Mas, nesse momento em que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios.
Estevão, ele foi levado a um lugar para ser sacrificado. Ele foi apedrejado até a morte, sendo que antes da sua morte, ele viu os céus se abrir. Ele teve um contato ali sobrenatural, ele viu a glória de Deus e ele tem um discurso lindíssimo que a gente acha em Atos, onde ele faz uma retrospectiva desde o início de tudo até o tempo que ele estava vivendo. E nesse momento em que ele estava iluminado pela presença de Deus, do Espírito Santo, aquela glória, ela inclusive alcançou as roupas deles. Não se percam. Aquele momento em que ele estava completamente inspirado pelo Espírito Santo, alcançou as vestes dele. E existem estudos de que a capa dele, quando foi tirada, ela ficou aos pés de um jovem chamado Saulo. E nesses estudos, Saulo, que depois veio a virar Paulo, tocou nessa veste cheia do Espírito Santo. E ali já foi plantada a primeira semente do verdadeiro Cristo. Isso são estudos do verdadeiro Cristo, não, de quem era Cristo verdadeiramente. Então, mas ele só veio a acreditar mesmo em Cristo quando? Qual foi o momento em que ele viu Cristo? Isso. Em qual estrada? Para Damasco. Damasco que fica na Síria. Falamos sobre isso na aula passada. Se fosse nos dias atuais, ele estaria... A estrada de Damasco ainda existe, está lá até hoje. Então, naquele momento, inclusive para cair um mito aqui, todos falam que ele caiu do cavalo. Mas se você ler na Bíblia, não é isso que está escrito. Diz apenas que ele caiu. As pessoas dizem, porque vão passando de um para o outro, que ele caiu do cavalo, mas não tem essa palavra lá na Bíblia. Então, recapitulando, estamos no tópico 3, falando sobre transferência. Já vimos que havia Moisés e a vara ou o bordão de Deus. Falamos sobre a sombra de Pedro que curava. Falamos sobre a capa de Estevão. Próximo. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, ou seja, havia cura, e os espíritos malignos saíam. Então isso aqui é mais um exemplo de objetos que estavam cheios dessa presença, ou dessa manifestação dessa glória de Deus. E 2 Reis 2:8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Quem são ambos? Quem estava com Elias nesse momento? Eliseu que era o discípulo do profeta Elias. Logo depois desse momento, o que aconteceu com Elias? Ele foi transladado e a capa ficou para Eliseu. Quando Eliseu voltou, o primeiro test drive, vamos assim falar, que Eliseu fez com a capa foi no mesmo lugar. Ele de novo tocou nas águas, salvo engano do Rio Jordão, acho que era do Jordão, e as águas se abriram e ele passou de novo em seco. Bom, alguma dúvida até esse momento? Então já está pacífico que pode sim haver a transferência, como nós debatemos aqui rapidamente no início, e tem aqui as passagens bíblicas que comprovam que pode sim a manifestação da presença de Deus acontecer de um para o outro, através de pessoas e também através de coisas, né, de objetos mesmo. O José, agora há pouco,
ele falou sobre a mulher do fluxo de sangue. Mas antes, eu quero trazer para vocês algo que eu trouxe extraído do livro Corpos Transmissores de Glória, de Davi Rebolo. Algumas pessoas aqui têm ou já leram esse livro. Acho que você tem esse livro, né, Margot? Não. Enfim, assim está no livro do Davi Rebolo. Preste atenção. Cada corpo tem um propósito. Cada elemento na natureza tem uma função determinada pelas propriedades do mesmo. O cobre e o ouro são os melhores condutores de eletricidade. E esta função existia muito antes que se descobrisse a eletricidade. Certo? Mas o homem não sabia como utilizá-la. Porém, agora, qualquer um pode compreender. Deus criou o corpo com a função de ser um transmissor da sua glória e do seu poder, mas o homem ainda não entendeu como fazer isso. Compreendem? Prosseguindo, o urânio enriquecido é um dos elementos mais radioativos que existe. E é tão forte que qualquer coisa que se aproxime ou tenha contato fica carregada da sua ação radioativa. Essa questão do urânio, eu gosto sempre de falar também de atualidades para a gente conhecer algo além da Bíblia. Existe algo que acontece além do local onde nós vivemos, onde nós cultuamos. O Irã, ele teve um problema por causa dessa questão do urânio. A Agência Internacional de Energia Atômica e a ONU estavam aplicando sanções ao Irã por causa desse urânio. Por quê? O Irã jurava que estava querendo usar para fins pacíficos, medicinais, para hospitais. Sabemos que aparelhos de hospital contêm essa carga radioativa. Por isso que quando você vai fazer uma radiografia, o técnico fica escondidinho e você fica ali submetido ao exame. Até 20% de enriquecimento desse urânio você usa para essa questão hospitalar. Sendo que se você continuar enriquecendo esse urânio qual o nome? Nas usinas, nos reatores, e você atingir mais de 90% de enriquecimento, você pode usar isso inclusive como arma. Vocês vão entender que tem um porquê de eu estar falando isso. O mesmo elemento que pode ser usado para o bem, pode ser usado também para o mal. Como? Ele, depois de enriquecido uma certa quantidade, ele pode ser colocado numa ogiva e colocado na ponta de um míssil e ser lançado contra um alvo. E aquilo ali você vai estar tendo uma arma nuclear. Tá? Isso é algo que nós precisamos saber, entender sobre isso. Uma outra questão. Por que eu estou falando disso aqui? A gente começou falando sobre transferência. Agora eu estou falando que existem elementos na natureza que têm essa carga de radioatividade, por proximidade. O elemento que tem nele passa para outra pessoa. Para a pessoa que se aproxima dele, ou até mesmo para outro objeto que se aproxima dele. Então, será que é só no plano físico que acontece isso? Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês, para facilitar um entendimento, é que da mesma forma que no plano espiritual existe essa contaminação, no plano espiritual é igual. Vamos ver? Um outro exemplo. Aconteceu o acidente de Fukushima, no Japão. Lembram disso? Foi quando? Foi em março de 2011. Um terremoto de 9 pontos, e depois na escala Richter, e depois um tsunami. Então, o que aconteceu?
hoje, na faixa de 20 quilômetros, gente, 20 quilômetros ao redor da usina. Ninguém pode entrar sem roupa de proteção. Aquela roupa especial, aquela roupa brancona, fica só um negócio, o visor aqui na frente, transparente. Aquele acidente na usina, por causa da radiação, contaminou água. Estão entendendo que a radiação ela pode se propagar de objetos, pode se propagar para pessoas, pode se propagar até na água. Ali tem uma costa, o mar banha ali, e aquela região ali, a água que banha aquele litoral também ficou contaminado. Contaminou o ar. Contaminou o ar. Isso eu não tinha ideia, que a radiação podia contaminar ar. Contaminou plantas e animais. Especialistas internacionais da ONU verificam o lugar constantemente. Este ano mesmo eles já estiveram lá. Então isso aqui é para nós entendermos que no plano físico, aqui onde a gente está, existem elementos que conseguem transmitir uma carga que estão neles para outros seres, objetos, etc. Além desse caso, a gente já teve algum incidente desse aqui no Brasil? Já tivemos algo relativo a isso? Exatamente. Qual? Não, estou falando sobre radiação mesmo. Tivemos sim, o Cristiano tem razão. Nós tivemos um acidente com o Césio 137 em Goiânia. Vamos ver isso? Ler para vocês. Recordar nunca é demais. Marquei só as partes mais importantes aqui. Um dos maiores acidentes com o isótopo Césio 137 teve início no dia 13 de setembro de 1987, em Goiânia, Goiás. O desastre fez centenas de vítimas, todas contaminadas através de radiações emitidas por uma única cápsula que continha 137. Entendam, uma única cápsula fez centenas de vítimas. Então, quando você está ali enviado para um lugar para contaminar com a presença do Espírito Santo, você fala assim, mas eu sou muito pequeno, eu sou sozinho, como é que eu posso levar a presença de Deus para tanta gente? Entendam, uma única cápsula fez centenas de vítimas. Isso aqui é um paradoxo entre algo físico e algo espiritual, não se perca. Prosseguindo, a história foi assim, 2 catadores de lixo, ao vasculharem as antigas instalações do Instituto Goiano de Radioterapia, também conhecido como Santa Casa de Misericórdia, no centro de Goiânia, tais homens se depararam com um aparelho de radioterapia abandonado. Então tiveram a infeliz ideia de remover a máquina com a ajuda de um carrinho de mão e levaram o equipamento até a casa de um deles. Isso aqui é um desses exemplos que a gente vê no Brasil. O instituto foi fechado, mas não esvaziaram completamente. Então, os aparelhos continuaram lá e eles invadiram o local e pegaram o aparelho. Prosseguindo. O maior interesse dos catadores era o lucro que seria obtido com a venda das partes de metal e chumbo do aparelho para ferro-velhos da cidade. Isso acontece até hoje, né? Após retirarem as peças de seus interesses, o que levou cerca de 5 dias, ficaram 5 dias desmontando o aparelho. Venderam o que restou ao proprietário de um ferro velho. O dono do estabelecimento era Devair Alves Ferreira, que, ao desmontar a máquina, expôs ao ambiente 19,26 gramas de cloreto de Césio 137. Um pó branco, parecido com o sal de cozinha, que no escuro brilhava com uma coloração azul. Eles ficaram fascinados por aquele pozinho
branco que ficava azul no escuro. Coitados, né? Não tinha conhecimento do que era. Algumas horas após o contato com a substância, vítimas apareceram com os primeiros sintomas de contaminação: vômitos, náuseas, diarreia, tontura. Somente no dia 29 de setembro de 87, após a esposa do dono do ferro velho ter levado parte da máquina de radioterapia até a sede da vigilância sanitária, é que foi possível identificar os sintomas como sendo de contaminação radioativa. O trabalho, preste atenção nisso, aqui no final, o trabalho de descontaminação dos locais atingidos não foi fácil. A retirada de todo o material contaminado com Césio-137 rendeu cerca de 6.000 toneladas de lixo. Roupas, utensílios, materiais de construção, etc. Tal lixo radioativo encontra-se confinado em 1.200 caixas, 2.900 tambores e 14 contêineres revestidos com aço e concreto. A gente conhece container, né? Por aqui em Macaé tem muito. Imagina 14 contêineres daqueles, cheio de entulho, cheio de lixo, revestido com aço e concreto, devido a tal contaminação. E em um depósito construído, esses contêineres foram colocados em um depósito construído na cidade de Abadia de Goiás, onde deve ficar por aproximadamente 180 anos. 180 anos, devido à carga radioativa de uma única cápsula de Césio-137. É forte ou não é? Prosseguindo. No ano de 96, não é tão antigo assim, a justiça julgou e condenou por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, 3 sócios e funcionários do antigo Instituto Goiano de Radioterapia, Santa Casa de Misericórdia, a 3 anos e 2 meses de prisão, pena que foi substituída por prestação de serviço, ou seja, as pessoas responsáveis por isso aqui, que não devidamente lacraram o local, tiveram essas penas. O acidente com o Césio-137 foi o maior acidente radioativo do Brasil e o maior do mundo ocorrido fora das usinas nucleares. Então foi algo sério, conhecido mundialmente. E por que eu trago isso aqui? Justamente para nós, como já foi dito, refletirmos que a gente precisa de uma vez por todas compreender que a presença de Deus também é contagiosa. Concordam? Da mesma forma que o urânio, o césio, no plano espiritual, a glória de Deus também se propaga, ou seja, ela se irradia. Vocês sabem o que significa a definição de irradiar? Difundir do centro para a periferia e também espalhar, lançar de si raios de luz. Então, muitas vezes a gente fala sobre a presença de Deus, falamos sobre essa questão, não, você é luz no local onde você chega, e verdadeiramente é. Você, quando está ali como um agente, um cristão, um agente de Deus, a serviço da obra de Deus, você irradia aquela carga que está contigo. Essa carga que eu falo é o quê? Justamente essa presença de Deus, e ela vai em todas as direções. E isso tão é verdade que você pode observar. Você toma uma postura diante de Deus, as pessoas começam a se modificar com você, por exemplo, no seu trabalho, mas não é só no seu setor. Parece que as pessoas de outro setor que estão endemoniadas vão lá te incomodar, ou se afastam de você, enfim. Por quê? Aquilo vai em todas as direções. Se fosse algo aqui próximo a nós, somente as pessoas que realmente estão endemoniadas próximos de nós ficariam incomodadas com a nossa presença, mas não é verdade. Parece que o mundo inteiro conspira contra nós. Quem já passou por isso? Enfim. Alguma pergunta? Vamos lá. Esta radioatividade é por proximidade.
E da mesma forma, o poder de Cristo é como uma irradiação que se impregna em tudo que se aproxima dele. A unção e a glória de Deus são fortemente contagiosas, e qualquer pessoa que se aproxime ficará definitivamente impregnado do seu poder. Dá para a gente entender um pouco agora por que Provérbios 22:6 fala sobre a importância de ensinar o menino no caminho. Isso tem a ver com o quê? Com levá-lo cedo à igreja, à presença de Deus, para quê? Para que essa primeira sementinha, essa primeira partícula, seja plantada ali no coração, na mente dele, e ela vai ficar definitivamente impregnada. Mesmo que ele cresça, fique anos e anos longe da igreja, algum dia, em algum momento em que ele sentiu uma certa opressão, ou qualquer outro motivo, não importa, ele vai lembrar daquela presença que está dentro dele e vai voltar para o caminho do Senhor. Até mesmo a pessoa que já é grande, que é convertida e se desvia, o fenômeno acontece da mesma forma. A pessoa se recorda, por quê? Ela sempre fica definitivamente impregnada por este elemento que entrou nele. Entendeu? E, além disso, eu destaquei a palavra definitivamente. Vocês concordam comigo? Será que realmente a presença do Senhor, esse contato, essa presença do Espírito Santo que ficou ali, aquela primeira sementinha, será que é definitivo na vida da pessoa, ou será que Deus se afasta da pessoa? O que vocês acham? Beba uma água aqui, só um momento. Enquanto isso, vocês pensem. Algum corajoso para dar uma opinião? Só quem é corajoso. Ninguém? Se não tiver, eu vou pedir para alguém se manifestar. Um corajoso. Eu acho que fica assim na pessoa, ser meio definitivo. Mas... Deus só se afasta, o Espírito Santo se afasta quando entra o pecado. Mas mesmo assim, eu ainda creio, dessa maneira, que realmente é uma coisa tão forte. A presença de Deus, quem já sentiu uma vez e se afasta, aquilo fica-se realmente dentro dela. Ou seja, mesmo que a pessoa se afaste, aquilo fica dentro dela. Mais um corajoso para dar uma opinião. Se ninguém levantar a mão, eu vou apontar. Seria, no caso, mais ou menos o exemplo do filho pródigo. Por mais que ele se desvie, aquilo que ele viu, aquilo que ele conviveu, uma hora ou outra, aquilo vai, tipo assim, se tornar novamente a referência da vida dele e ele vai voltar. Mais alguém? Acho que também, partindo do princípio que é uma energia, pode se dissipar também, né? Pode se... Você está falando com relação ao crescimento, assim, ensinar a criança no caminho. Eu acredito que ficar definitivo é meio complexo, até porque o homem faz suas escolhas. Ainda que fique lá a sementinha, entendeu? Mas não necessariamente a presença. Agora eu também queria fazer um comentário aqui. Essa questão da glória que está falando aqui, eu dei uma olhadinha na definição. Eu até já vi um assunto de Watmani, que ele fala muito sobre poder e glória. É interessante que a gente vê que acaba estando dentro do mesmo contexto, mas o poder, o elemento sobrenatural, o que é o poder? Tudo que é maior que nós é mais poderoso. Se a gente for pensar no homem mais poderoso da atualidade, quem que a gente lembra? Acaba lembrando de Barack Obama, como até chamado. Agora, tem na questão física e na questão espiritual. Então, tudo aquilo que é imaterial acaba sendo mais poderoso, porque vai além do nosso entendimento e da nossa capacidade. Tudo aquilo que é atemporal
acaba sendo mais poderoso. Então, a manifestação de Deus, aqui inclusive a forma da unção se manifestar, ela acontece, mas como que isso é identificado? E aí é onde entra a glória, que a glória, se a gente for olhar dentro da transliteração, você vai ver que ela geralmente está vinculada também com, que você até colocou aqui no item 2, né, do conceito, é o brilho. Então, a unção ela é manifesta, e a glória é a evidência visível de uma manifestação de poder. Agora, pode ter poder, mas não ter a glória visível. E pode ter glória visível fisicamente, a pessoa pode ver com os olhos físicos, ou de repente pode ser uma glória espiritual. Uns vão ver e outros não vão ver. Aí, por exemplo, na igreja, pode estar acontecendo maior mover, alguns vão sentir o impacto, o peso da glória, mas não vão vislumbrar isso. Então, só para dar uma... Não, eu acho que não. Amém. O Rafael está relembrando alguns conceitos que a gente comentou na aula passada, mas a propósito nesse tópico aqui, no tópico 3, e a pergunta que eu lancei para a turma era se essa partícula, essa presença do Espírito Santo, uma vez que entrasse na pessoa, se ela ficaria definitivamente. Vamos ver o que a Bíblia nos traz sobre isso em Deuteronômio 7, 9. Todos acharam? Diz assim: Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. A Bíblia, ela cita sobre 1000 gerações. Então, repetindo: saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia para aquele que o segue, para aquele que o tem como seu Salvador. Ele guarda uma aliança com essa pessoa por 1000 gerações. E o que são 1000 gerações? Será que são, no nosso plano cronológico, será que são 1000 filhos assim que vão passando? Entenderam? Não, não é isso. Tem um estudo sobre o significado dos números, né? O que cada número na Bíblia significa. Esse número, inclusive, eu coloquei hoje aqui no material para vocês. Quem quiser, está disponível aqui no computador. 1000 significa uma quantidade tão grande que não se pode contar. Várias vezes a gente encontra isso na Bíblia, né? 1000 gerações, as misericórdias do Senhor. Prazo de tempo completo e comprido. Aí tem os exemplos aqui. Reino de 1000 anos em Apocalipse. Também ver as combinações. 7 vezes 1000 lá em Apocalipse 11. 2 vezes 1000 em Apocalipse 7. 144 vezes 1000 em Apocalipse 7 também. Além disso, vamos ver mais um. Êxodo 20, capítulo 20, versículos 5 e 6. Êxodo 20, capítulo 5. Êxodo 20, versículo 5 e 6. A gente está fazendo essas leituras aqui para entender sobre essa presença de Deus na vida da pessoa. Diz assim:
esse capítulo fala justamente sobre os 10 mandamentos. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a palavra de Deus, ela está nos ensinando que para aqueles que não seguem fielmente os caminhos do Senhor, aqueles mandamentos, Deus zeloso e Deus mesmo falando que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso me preocupou um pouco, mas eu trago o seguinte para vocês. Quando um membro de uma família aborrece a Deus, é contra Deus, anda na iniquidade e serve a outros deuses, ele passará a sua iniquidade até a 3ª e a 4ª geração. Isso não sei o que estou dizendo, é o que está escrito ali. Acabamos de ler, amém? O filho, o neto, bisneto, tataraneto sofrerão por causa dessa iniquidade. Não é essa a interpretação do que está escrito ali? Não é um texto muito complexo. É isso que está escrito. Eu só falei com outras palavras contemporâneas. Mas eu trago também para vocês o bálsamo, a tranquilidade. Por quê? Mesmo que haja, como houve na minha família, antepassados que adoraram a outros deuses, se eu tomo uma postura, a presença de Jesus em nossas vidas, tudo se faz novo. Então, aquilo que passou, e nós passamos a viver com Cristo. Tanto que no versículo 6, Deus repete aquilo que Deus cita aquilo que nós lemos anteriormente em Deuteronômio. E faço a misericórdia até 1000 gerações. Ou seja, mesmo que alguém na sua família, seu pai, seu avô, tenha adorado a outros deuses, quando você se levanta, você quebra o jogo de maldição. E se você nada fizer, interpretando aqui friamente a palavra de Deus, aquilo permanece. Ele pediu primeiro, só um momento. Seria, na verdade, como um comparativo que mostraria, tipo como Paulo fala em Romanos, que onde abundaria o pecado, no caso a graça viria de uma forma superabundante, mais ou menos. Sim. A minha avó era uma mulher de Deus e a minha mãe conta que a minha avó no leito, ela já estava bastante doente. E a minha avó sempre profetizava, falava as coisas para os filhos, para o marido, meu avô, que meu avô teve um período que meu avô se desviou, meu avô arrumou um amante, tudo isso a minha avó permaneceu firme ali no Senhor. E antes dela falecer, ela falou para minha mãe, para os filhos, né, que da geração dela, porque os antigos adoraram outros deuses, mas o que Deus tinha falado com ela, que a partir dela, todos da geração em diante, ninguém mais serviria a outros deuses, senão o único Deus. E não tem ninguém da minha família. Todos os primos que se desviaram, todos estão voltando, todas as pessoas. Não tem um na minha família, toda essa geração que veio depois. Todos eles servem a esse Deus. Amém. É exatamente o que nós acabamos de falar sobre essa questão de ter uma postura. Tudo se faz novo a partir de Cristo, o sangue de Jesus, ele renova tudo. Então, não importa o que passou, passou. Agora, se a gente não toma essa postura, não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito ali na Bíblia, Deus avisa que ele visita até a 3ª e a 4ª geração aqueles que seguem outros deuses. Amém? Prosseguindo.
Na aula passada a gente falou sobre essa questão da presença do Espírito Santo, que ela vai até cada elemento do nosso corpo, ela vai até aquilo que tem de menor em cada elemento nosso. Então essa partícula, essa presença de Deus, ela fica conosco, mesmo que nós nos desviemos. Bem, alguma pergunta até aí? Prosseguindo. Sim? De maneira nenhuma jogarei fora. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma jogarei fora. A palavra de Deus diz isso também. Amém. Para aqueles que chegaram depois, nós estamos no estudo sobre a glória de Deus, especificamente no tópico se pode haver transferência. Fizemos um debate inicial e o José já havia dado como exemplo a mulher do fluxo de sangue, porque falávamos sobre a possibilidade ou não dessa glória passar de um para o outro, fisicamente. Então, o que a Bíblia nos traz em Marcos 5, 25, 34? E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás então a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Então, nós vemos que as suas vestes estavam cheias do seu poder. Jesus tinha plenitude do poder criador no seu corpo, e o toque contínuo nas suas vestes transferia essa glória. É claro que tudo a contento do Pai. Jesus mesmo sempre falava isso enquanto ele estava na terra. Nada sou eu que estou fazendo, a glória não é para mim, é toda de Deus, e isso continua até hoje. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela conectou, isso é que eu também extraí do livro do Davi Rebolo, aquele mesmo livro que nós já tínhamos citado a referência antes. Aquela mulher do fluxo de sangue conectou essa glória residual das vestes de Cristo com a sua enfermidade pela fé. E isto trouxe ativação do poder criador para que recebesse a cura. Como recebeu o milagre? A Escritura é clara em dizer que foi um toque físico. Nós não lemos aqui, tocou nas suas vestes, tocou nas vestes, e repete de novo, quem tocou as minhas vestes? Através da matéria, algo espiritual que se manifesta no físico como uma espécie de energia. Falamos muito sobre energia na aula passada. Às vezes não basta a nossa fé, sendo necessária uma transferência corporal entre irmãos ou através de um pastor para recebermos algo que vem do alto. Porque se você analisar friamente, se essa glória, se esse poder vem diretamente de Deus, a gente não precisa de ninguém. É ou não é? Deus não está em todo lugar? A gente não precisaria de ninguém. Mas em certos momentos, a gente vai precisar sim de um agente, alguém que intermedie esse elo
entre nós e algo que está acima de nós. Eu termino aqui aquele primeiro tópico da questão da transferência da glória. Ficou bem claro para vocês? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém tem dúvida se a glória pode ser transmitida de um para o outro? Não? Conforme foi dito no início, hoje nós veríamos o tópico 3 e o 4. O 4 vem também com uma pergunta: para a transmissão física dessa glória, precisa haver contato? Ou seja, eu estou aqui fisicamente, Margarete está aqui fisicamente, amém? Estamos aqui no plano físico, não estamos no plano espiritual. Digamos que eu esteja aqui cheio da presença do Espírito Santo. Para eu passar essa energia que está em mim para ela, eu preciso tocar nela. A gente acabou de ler, a mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, amém? Mas é necessário, é fundamental, é essencial que haja toque para que essa glória passe de um para o outro? Não, né? Alguém acha que sim? Bom, é pacífico aqui que não é e realmente não precisa. Não é necessário, não é indispensável que haja o contato. A gente até mais cedo, não sei se vocês lembram, falamos sobre a sombra de quem? Pedro. Ele tocava nas pessoas quando passava? Não, era a sombra dele que passava e ali as pessoas já recebiam a cura. Lembram que eu falei assim? Mais para frente vocês vão entender, eu não expliquei nem muito naquele momento. Então, como vimos no episódio da mulher do fluxo de sangue, ela recebeu a cura através da virtude, do poder curativo que saiu do corpo de Jesus. Mas, para ver a transferência dessa manifestação de Deus, não precisa necessariamente ter esse contato físico. Lembrando que tudo, gente, é para honra e glória de Deus, tá? Nada é pelo profeta. O dia que vocês virem um elemento que for, uma pessoa que for, falando que algo é dela, que ela está cheia, que o poder está com ela, onde ela está, a igreja se transforma, vocês tomem cuidado com essas pessoas, tá? Prosseguindo. Isso que eu estou falando, esse tópico 4 dessa transmissão, vamos achar na Bíblia algo sobre isso? Tudo tem que ter respaldo bíblico, tá? 1 Reis 17, 21, 22. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: O Senhor, meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Outro tópico, outro versículo, 2 Reis 4:34. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Vocês estão diante dos 2 primeiros episódios relatados na Bíblia de ressuscitação. Isso aonde? No Antigo Testamento. Muitas vezes a gente acha que essa questão só está no Novo Testamento. Mas aqui são os primeiros relatos bíblicos desse evento sobrenatural. Quem foram essas pessoas que fizeram? Já foi dada a dica, que foi Elias. Quem foi o outro, que está em 2 Reis 4:34? Exatamente, Eliseu. Engraçado que é semelhante, né? Muito parecido. Será que é coincidência? Não existem coincidências na Bíblia. Se aconteceu desta forma, tinha um significado. Mais um. 2 Reis 13, 20 e 21.
Eu estou trazendo aqui tópicos para vocês que, pelos verbos, a gente percebe que a transmissão da glória teve um contato. Ó, estendeu, deitou, estendeu, tocou, tá? Porque eu inverti a ordem. Eu mostraria isso aqui, mas faria o debate depois. Mas já dei aqui a resposta que não é necessário. Nesses 3 casos, sucedeu-se dessa forma, mas não é essencial. Se Elias, por exemplo, ou Eliseu quisesse orar e Deus quisesse curar o menino, seria dessa forma. Por algum motivo, a gente tem que entrar exatamente aqui, fazer uma exegese do hebraico para ver, mas o propósito do estudo hoje não é esse. Mas nesses episódios teve sim o contato físico. O terceiro está em 2 Reis 13:20, também no Antigo Testamento. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Ou seja, essa é uma passagem que muito me emociona. Por quê? Essa glória de Deus, essa presença sobrenatural de Deus na vida de Eliseu, ela era tão magnífica, e vocês vão entender isso bem na aula que vem, quem vier, é claro, porque nós vamos estudar. Tragam suas Bíblias, porque nós vamos ler bastante a Bíblia na próxima aula. Teremos na próxima aula o estudo de um tópico só, que fala sobre Gease e Eliseu. Então, Eliseu estava tão cheio da presença dessa glória, dessa partícula de Deus, que mesmo depois de morto, aquilo ainda estava impregnado no seu corpo físico. E era algo tão forte. Lembram do césio? Lembram do urânio? Aquilo ainda exalava. E quando esse homem morto foi colocado sobre a cova de Eliseu, essa pessoa ressuscitou. Então, observe que interessante. Não foi necessário nem mesmo que Eliseu declarasse alguma coisa, ele não estava nem vivo, apenas pela proximidade. É um exemplo parecido com aquele de Pedro, que a sombra também curava, algo que irradia. Conforme a pessoa caiu, foi colocada sobre o corpo morto de Eliseu, a pessoa voltou à vida. Amém? Ficamos aqui. Na semana que vem nós falaremos sobre, como eu acabei de falar, Gease, sobre Eliseu. Falaremos sobre ressuscitação do menino. Lembrando que o material está disponível. O Mateus, depois, quando conseguir, vai botar essas aulas que estão sendo gravadas no site. Mas quem quiser já pode pegar o material aqui comigo, aqui nesse computador. Mateus está avisando que o material já está disponível no site da Igreja Nazareno. Qual o site mesmo, Mateus? nazarenomacaé.com.br. Perguntas. Quem quer tirar alguma dúvida? Sobre o Gease, mas como você vai dar na próxima aula, porque ele não tinha a presença de Deus, porque ele foi lá para ressuscitar o menino e não conseguiu, né? Mas isso é para... Exatamente, falaremos. Não estraga a surpresa. Tem gente que vai conhecer Gease na semana que vem. Era bom, quem puder, tiver tempo, dar uma lida, que aí facilita bastante a compreensão quando você já chega conhecendo o assunto. O que mais? Alguma pergunta sobre o que nós falamos nesses 2 tópicos da aula de hoje? Sobre essa transmissão física da glória. Você falou de 1000 gerações.
você falou sobre 1000 gerações, ele fez uma... Eu não entendi, depois... É bom você perguntar. Gente, é sempre bom a pessoa perguntar, porque quando um não entendeu, muito provavelmente outras pessoas também não entenderam. Então você leva a sua dúvida, quando você tira a sua dúvida, você também está ajudando outras pessoas. Eu falei sobre essa questão da misericórdia de Deus, que fica durante 1000 gerações, e quem não tiver com pressa, eu posso até ler o símbolo de o que um representa, o 2, o 10, etc. Eu falei pelo seguinte: nós estávamos fazendo estudo dentro dessa questão da transferência. Estava vendo os elementos no plano físico, como o césio, como o urânio, que transferem a carga que tem nele para aquilo e contamina aquilo que se aproxima dele. Então, eu falei que a presença de Deus também é assim. Quando a pessoa se aproxima dela, a pessoa fica... Lembra que eu falei que as pessoas em Goiânia ficariam 180 anos, aquele lixo ficaria 180 anos em container de aço e concreto para não contaminar. Ou seja, o césio ele tem um tempo para perder essa carga de contato, mas a presença de Deus não. Essa presença de Deus, quando ela entra na nossa vida, ela é definitiva. Tanto que, quando nós alcançarmos a salvação, fomos para um outro mundo, nós continuaremos nesse plano de tempo indeterminado, tá entendendo? Ou seja, para todo sempre. O 1000 anos, ele representa essa ideia de sem medição de tempo, entendeu? Atemporal. Então, eu falei sobre Provérbios 22:6, que é interessante você levar o menino, desde cedo, conforme está na palavra, para a igreja, para quê? Para ele já receber, às vezes a gente chama de semente, a gente usa outras palavras para conseguir facilitar o nosso entendimento. Mas essa semente nada mais é do que essa energia, esse poder de Deus, ele entra, penetra e fica definitivamente na vida da pessoa. Em algum lugar lá dentro, Deus nunca se abandona da pessoa. É a pessoa que vira as costas para ele, entendeu? Então, não importa o absurdo que a pessoa faça, não importa. Pode cometer crimes, barbaridades. Se ela verdadeiramente se arrepende, essa presença de Deus volta para ela. Mas fica muito mais fácil para quem? Para quem desde quando criança. Imagina 2 traficantes. Um, quando criança, foi levado à igreja. Tinha pais evangélicos e conheceu a palavra, conheceu Jesus, se desviou e virou um traficante. Imagina o segundo traficante que tinha pais idólatras, nunca ouviu falar de Jesus, não tem conhecimento nenhum dessa área de igreja. É mais fácil, e os 2 são presos, os 2 estão assim sofrendo penas terríveis. E os 2 se arrependem. É mais fácil para quem se arrepender? É justamente mais fácil para aquele que já conheceu, porque aquela semente, essa partícula, essa presença, essa energia de Deus, que nós vimos na aula passada, que ela vai até os elementos mais íntimos nossos. Essa presença do Espírito Santo, ela chega até mesmo a nossa cadeia de cromossomos, as nossas moléculas. Lembra disso? Entendeu? Então, essa presença, ela nunca sai da pessoa. A pessoa que verdadeiramente conhece Deus, ela vai ter mais facilidade em voltar para o caminho do Senhor. Daí a importância de ensinar um menino no caminho. Entendeu? O Sávio até já falou sobre isso, que ensinar no caminho não é exatamente isso. Também é o dia a dia, são os exemplos dos pais, né? Ele já falou bastante sobre isso. Mas eu falei isso referente a essa questão que fica definitivo, e eu trouxe também Deuteronômio e eu trouxe Êxodo. Lá em Deuteronômio, Deus fala que as misericórdias dele durarão
1000 gerações. Por que ele usa esse termo? É para comprovar que ele nunca se afasta da pessoa. De geração em geração, ele sempre vai estar contigo, entendeu? Sempre. Mesmo que você vire as costas para ele, ele sempre vai estar contigo. E em Êxodo 20, Deus também fala que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta. Foi interessante também para mim, porque eu estava com um conceito errado, eu estava achando que era errado, eu estava achando que a Obrigado, Zé. Então, foi também uma surpresa para mim, porque eu achava que as misericórdias de Deus iam até a segunda e a terceira geração, mas não, eu estava errado. E por isso que eu trouxe, porque eu imaginei que da mesma forma que eu estava com o entendimento errado da palavra, outras pessoas estariam. Na verdade, Deus fala que as misericórdias dele são eternas, por isso que ele fala sobre 1000 gerações. Já a iniquidade é que visita até a segunda e a terceira. Desde que a pessoa, ninguém se levante, igual você mesma deu o exemplo, pessoal, de que a partir do momento que alguém se levanta, interrompe essa contagem de segunda e terceira geração e inicia esse período ininterrupto, ou de 1000 anos. Entendeu mais ou menos? Quem mais ainda está com dúvida? Gente, as perguntas são elucidativas, as perguntas são importantes porque facilitam a nossa compreensão. Desculpa. Eu entendo até essa questão da terceira geração, nesse caso, seja o quê? Uma questão de exemplo que é passado, que acaba influenciando no caráter da pessoa, até, tipo assim, ela se levanta, ou talvez como cristã, tipo assim, aceitando a mudança que Jesus vai fazer na vida dela, ou até como uma questão exemplar, tipo um bom exemplo que vai mudar isso. Mas aí já não vai ser tanto uma questão espiritual. E essa questão também da glória ser manifestada, de continuar, é aquela questão que a palavra também fala que, ainda que uma mãe se esqueça do menino que amamenta, Deus jamais se esqueceria. Que a palavra dele jamais torna vazia. Antes ela tem um propósito para cumprir. Não importa se eu recebi quando eu sou criança e que eu vou morrer com 90 anos. Se um dia eu recebi aquela palavra da parte de Deus, eu creio que em certo momento aquela palavra aquela semente que foi plantada, ela vai gerar uma árvore. Ou seja, ela vai começar a frutificar dentro de mim. E isso não importa o tempo. É o propósito de Deus. Tem pessoas que vão se converter, talvez vão aceitar Jesus, com 90, 100 anos, tipo assim, em face de morte, e receberam a palavra talvez quando eram uma criança. É o que eu penso. Certinho. Margot, foi ótimo você ter levantado essa questão, porque depois que ele respondeu ali, eu falei assim, eu acho que eu entendi bobagem. Mas esse assunto, Roberto, ele, assim, duvido que ele se esgotaria hoje se a gente fosse se manter nele. Porque algumas coisas acabam sendo até controversas. Por exemplo, assim, se eu tiver que reformular a minha resposta, baseado nessa sua colocação aí, eu já colocaria uma condicional aí. Eu não diria nem que sim, nem que não. Por isso foi muito bom a Margot ter retomado esse assunto. Agora, por quê? Porque a gente vê que a bondade de Deus ela é infinita. Tanto é que quando ele se refere a 1000 gerações, a gente já entende isso. E quando se refere às questões contrárias à bondade, ou seja, qual foi a palavra que você usou? Bondade até 1000 gerações e iniquidade, não foi? Até terceira e quarta. Por aí a gente já vê que até nessa questão de imposição de pena, no bom sentido da palavra, Deus é misericordioso. Pois bem, agora por que eu coloco uma condicional aí? Porque se a gente está falando da glória de Deus, a gente já se depara logo com um problema. Vamos olhar o contexto da Bíblia. A bênção
que se iniciou na raiz de Davi. Se a gente for olhar bem, o reinado de Israel, a bênção não era para Davi, a bênção era para Saul. Mas por que ela não se continuou, ela não se perpetuou? Porque Saul pisava na bola direto. Então ele perdeu. Entendeu? Certa feita, o próprio Moisés fala: Senhor, risca o meu nome do seu livro. Cancela essa, vamos botar em outra palavra, cancela essa glória. Tem mais outro exemplo aqui, enquanto você estava falando, eu agora acabei esquecendo. Mas que dá essa ideia de descontinuidade baseado numa condicional. Se você me servir, se você seguir os meus conselhos, se você obedecer, você vai comer do bom e do melhor. Você vai prosperar. A bênção vai estar sobre você. Porém, se você olhar para trás, se você me abandonar, aí eu já não vou ter mais responsabilidade sobre isso. Não retira, exatamente. E essa questão da glória de Deus, o Icabod, até uma palavra que foi muito conhecida, já se foi a glória de Deus. A bênção que esteve na casa de Obed-Edom, enquanto a arca da aliança esteve lá, que representa a glória de Deus. Então, partindo desse princípio aí, eu não sei se estaria dentro do conceito do que você está falando, mas até baseado nos versículos que você leu, eu vi uma condicional. A manifestação da glória, porque tanto da bênção quanto da maldição acaba sendo manifestação de um poder. Entendeu? Agora, ela fica condicional. Eu não sei se está dentro do contexto que você falou, mas foi bom a Margot ter retomado. Essa questão do Icabô a gente também falou na aula passada. Seria muito proveitoso se você tivesse vindo na aula passada. Mas não se prendam especificamente nesse tópico, porque o propósito do estudo hoje não é esse. O propósito era sobre a gente esmiuçar ou entender se essa glória pode ser transferida ou não. E eu disse que essa presença de Deus, ela é definitiva, e trouxe essas duas passagens bíblicas para comprovar que a presença de Deus é definitiva, sim, sendo que como eu disse, não era o propósito crucial do estudo. Então, repetindo, eu trouxe isso aqui para vocês entenderem que é algo que se permanece na pessoa, mas como o Rafael Bruniz acabou de falar, tem condicionais. É óbvio que tem condicionais. É óbvio. Até mesmo ali em Êxodo, como a gente leu, Deus fala: se vocês me adorarem, se vocês me seguirem. Mas o meu propósito aqui não é falar daquilo que vocês já sabem. Isso não é novidade para ninguém. Que se você não servir o Senhor, Ele se afasta. A única coisa que eu fiz foi mostrar para vocês de uma forma muito clara dois versículos em que um explica que a misericórdia é sim definitiva. Então a ideia foi mostrar isso. Quando Deus fala de 1000 gerações, tem essa questão de eternidade. E também falar que o próprio Deus deixou avisado que as pessoas que não seguem e que manifestam essa iniquidade, Ele avisou que Ele vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Entendeu? Então, repetindo, o objetivo do estudo não é falar sobre isso. O objetivo do estudo é justamente falar sobre essa glória, mas o assunto ele é muito amplo, muito amplo. Então, se a gente não traçar uma linha, a gente se perde, começa a falar de várias coisas e não chega a lugar nenhum. E 1 ano é pouco para falar de glória de Deus. Dá para ficar a vida inteira falando sobre a glória de Deus. Na aula passada, inclusive, eu falei isso para vocês. Falei que cada tópico daquele já daria meses de estudo, dentro dos conceitos. Então, a minha preocupação nesse momento, que a aula continua na semana que vem, é saber se vocês entenderam essa questão da transferência, se a glória pode passar de uma pessoa para outra. E o que vocês já sabem é que
presença de Deus, ela está conosco. Isso aí, eu não trouxe esse estudo para falar isso. Porque isso aí é um estudo desnecessário. É falar algo que você já sabe. Entendeu? Eu gosto de trazer elementos que nos façam pensar, que nos façam debater, sem ficar muito naqueles chavões, dando grito, né? Tem gente que vem da aula e fala aquilo que você já sabe, você fica assim, eu tô perdendo tempo. Então, dentro desse aspecto que foi falado hoje, a Margot fez aqui algumas colocações, todos vocês fizeram colocações que, como eu sempre digo e repito, são riquíssimas. O que enriquece a aula não é o que eu trago, é o que vocês me trazem. São vocês que enriquecem a aula. Então, eu quero sim que vocês falem, eu quero sim que vocês perguntem. A dúvida de um certamente era a dúvida de outras pessoas, porque enquanto eu estou aqui na frente, eu estou vendo as sobrancelhas de vocês, as testas franzindo. É muito fácil saber quando a pessoa não está entendendo. É só você estar atento. Então, realmente eu percebi que não tinha ficado muito bem explicado naquela hora. Foi muito oportuna a sua pergunta, a sua colocação. Então, vou perguntar de novo. Ficou mais claro agora? Porque eu prefiro que a gente perca mais alguns minutos aqui, invista mais alguns minutos aqui, esclarecendo esses tópicos, porque os assuntos são contínuos, do que ficar um elo nessa corrente frouxo. Entendeu? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não ficou bem claro? Não? Você que chegou depois, você conseguiu entender? Mais alguém? Rafael, mais alguma coisa? Oi? Agora já era, vou ficar aqui até meio-dia agora. Bom, eu fui censurado aqui 2 vezes. Primeiro porque eu falei uma coisa da aula anterior, agora eu vou retomar um assunto da próxima aula. Não sei se eu vou vir semana que vem, então já adianto. Estou brincando. Então, legal também essa questão da glória aí, o Roberto. Por que eu estou falando isso? Eu dei uma olhada aqui, eu sei do que você vai falar na próxima aula, que são canais representacionais. É na próxima ou na outra ainda? Então, essa transmissão da glória aí, olha que interessante. Se a gente for olhar dentro de conceito de comunicação, eu atinjo você não somente quando eu toco, eu atinjo você quando eu falo. Por isso o poder das palavras. Então, se eu profetizo a bênção, como a Margot falou ali, que profetizava, que a parente dela profetizava. Então, quando eu profetizo, eu estou falando. E uma declaração, ela atinge o canal auditivo da pessoa. Ou seja, é uma área diferente, mas é como se fosse não necessariamente um toque, mas atinge outras áreas da pessoa, do cérebro, vamos dizer assim. Agora, o legal aqui, Roberto, é que, assim, quando a pessoa ela faz aquele... E abençoa, né? E transmite, vamos dizer assim, a glória. Querendo ou não, ela está atingindo a outra, não com toque. Quando a pessoa, sei lá, fala alguma coisa e alguma coisa assim, ela está atingindo a outra. Agora, tem um evento bíblico do Novo Testamento que não tem a presença da pessoa próxima. A presença próxima é ótimo, né? Não tem a presença da pessoa, que é com relação ao servo do centurião. Que a cura, ela acontece sem o servo estar presente. Quem está na presença do Senhor Jesus era o centurião, e a bênção, ela foi lá na casa do centurião. Então, só, não sei, acho que agora eu acertei, estou no contexto. Com certeza. Ainda na aula passada, a gente falou sobre essa questão de tempo e espaço, que não é contínuo. Não é contínuo, entendeu? Então, cada partícula nossa, ela é algo atemporal. Nós somos... Isso aqui é para juntar o espírito com a matéria. Esse foi o propósito da aula passada. Então, eu expliquei que nós somos seres compostos de partículas de energia. E essa mesma energia, quanto mais ela se aproxima do plano espiritual, fica mais fácil a gente entender
coisas sobrenaturais, tais como viagem no tempo, que o homem está se matando para conseguir fazer. O homem está fazendo através do bóson de Higgs, está tentando recriar a mesma energia do Big Bang, da partícula de Deus. Falamos sobre isso, iniciamos falando sobre isso. Então, isso que você falou linka com a aula passada, porque ativa assim esses canais e ela atravessa a nossa dimensão cronológica de tempo e espaço. Entendeu? Então, na próxima aula, nós vamos fazer um estudo especificamente sobre Eliseu, o servo dele, o não ressuscitar do menino pelo Gease. E na última aula, que será o 4º encontro, nós vamos falar sobre esses canais de comunicação, onde eu vou trazer para vocês a aplicação prática dessa glória de Deus. Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente está ouvindo teorias, conceitos e mais conceitos, mas na última aula eu vou tentar compartilhar com vocês a aplicação ou ativação desses canais que você falou, para a gente conseguir se comunicar com o plano espiritual. Entendeu? Mais alguma pergunta? Dúvida, dívida, colocação? Não? Amém. Foi bastante enriquecedor. Vocês querem que eu leia para vocês conforme prometido? Pô, se puder acender, melhor. Obrigado. Eu tenho aqui o significado dos números na Bíblia. Vocês querem conhecer? Querem ouvir? Vou falar rapidamente porque estamos atrasados. Número 1, Deus é 1. O número 1 representa justamente a figura de Deus. 2 é o par perfeito, 2 animais puros. Noé levou para a arca sempre pares. É o dobro e pode significar de sobra, como Isaías 40, tem várias passagens aqui. 3, número da unidade da Trindade, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. 4, é o número da totalidade. Você vê que o número 4 ele tem inúmeras repetições na Bíblia e os seus múltiplos. 4, 40, 400. É usado para reforçar ou dar ênfase a uma expressão. Cadê? Não, desculpa, voltei para o 3. Número 4 é o número da totalidade. Os 4 cantos da terra, 4 evangelhos, 4 seres vivos, os 4 elementos do universo, terra, fogo, água, ar. Representa sinal de plenitude, o número 4. 5, tem aqui alguns exemplos, 5 dedos na mão. O primeiro bloco da Bíblia tem 5 livros, né, o Pentateuco. No Apocalipse, esse número 5 ele vai ganhar uma conotação negativa. 6, número imperfeito. Não chegou à perfeição, que é o número 7. Também no Apocalipse, o número 6 é repetido 3 vezes. Por isso, o número da besta é 666, imperfeição total. 7 é a soma de 4 mais 3. Por isso é um número perfeito. Indica o máximo da perfeição, grande quantidade. Tem inúmeras passagens aqui. Totalidade indica séries completas, como no Apocalipse, 7 cartas, 7 selos, 7 cabeças. O cordeiro imolado recebe 7 dons. 7 dias da criação e assim vai. 8 é 7 mais 1. É como que o transbordar da plenitude. As bem-aventuranças em Mateus são 7 mais 1. 10 indica grande quantidade. Gênesis 3, 31, 7. Ou é simplesmente um número redondo, como Mateus 25, 1. Indica também listas completas. Por exemplo, 10 dedos nas mãos, é fácil lembrar a lista, indica um tempo limitado, curta duração. 10, diferente de 1000. Falamos aqui anteriormente que 1000 dura o quê? Representa a eternidade. Mas também dá uma ideia de algo completo. 12 é o resultado de 4 vezes o número 3.
Isso é um número bem completo, é o número da escolha, 12 tribos no Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo, 12 legiões de anjos, os anciãos são 24, isso é 2 vezes o número 12, isso está lá em Apocalipse 4:4. Os que serão salvos em Apocalipse 7:4 serão 144 mil, isto é, 12 vezes 12 vezes 1000. E representa o número da totalidade em Apocalipse 21:12-14. 40, número que indica um tempo necessário de preparação para algo novo que vai chegar. 40 dias e 40 noites do dilúvio, 40 dias e 40 noites para Moisés no monte, 40 anos foi o tempo da peregrinação do deserto. Jesus jejuou 40 dias antes de começar o seu ministério. A ascensão de Jesus acontece 40 dias depois da ressurreição. Quando alguém errava, era corrigido com 40 chicotadas. Enfim. 70. Jogo de números. 10 vezes o número 7. 7 é a perfeição. Moisés comunica o espírito profético aos 70 anciãos. O exílio na Babilônia é interpretado como a duração de 70 anos. A tradução da Bíblia hebraica para o grego foi feita por 70 escribas e por isso recebeu o nome de Septuaginta. E por último, 1000, como já foi visto, uma quantidade tão grande que não pode contar. Prazo de tempo completo e comprido, reino de 1000 anos em Apocalipse 22. E aqui tem também as combinações. 7 vezes 1000 em Apocalipse, 12 vezes 1000, 144 vezes 1000, todas no Apocalipse. Essa folhinha também está salva aqui. Quem quiser pode trazer o pendrive e copiar. Amém? Mais alguma pergunta, alguma colocação? Vamos encerrar então? Margot, você quer orar pelo término? Pedir aos irmãos ficarem de pé para a gente orar pelo término da aula. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por mais um dia em nossas vidas, pela tua misericórdia que nos alcançou, Senhor. Obrigada, meu Deus, por esse dia maravilhoso que começamos, Senhor, aprendendo mais do Senhor, que o Senhor tem nos se revelado a cada um de nós. Obrigada, meu Deus, por esse dia, por essa aula, meu Deus, abençoa-nos, Senhor, e faz nesse dia, Pai, nós termos mais experiência contigo, te conhecer mais, Pai. Em nome do Senhor Jesus, leva-nos em paz e debaixo da tua segurança, Senhor, guardando, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. Pai, que nesse dia o Senhor encontre em cada um de nós o filho, o servo e o adorador, Senhor, para glorificar e exaltar somente o único Deus que existe. Em nome de Jesus. Amém.